Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de administração, em que eu vou trabalhar com vocês gestão de processos. As ferramentas que eu vou trabalhar aqui, elas têm dupla importância para a sua prova, porque originalmente são ferramentas de gestão de processos, de monitoramento, controle, qualidade, mas também servem para qualidade. Então, às vezes, algumas ferramentas administrativas, elas atendem várias funções. E este exemplo é um destes, né? Esse exemplo é exatamente isso, né? Você tem uma ferramenta que ela é adotada na gestão de processos, mas ela também pode ser adotada para gestão de qualidade. E antes de eu falar do Kaizen, do PDCA, eu tenho que dar alguns elementos de processos para você. Então vamos lá no material para a gente entender o que eu quero dizer. A definição de processos ela demanda alguns elementos importantes. Ela demanda que processo é de ponta a ponta. Processos são horizontais e processos hoje em dia tendem a ser interdepartamentais. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui o departamento pedagógico, o departamento de marketing e o departamento comercial. Então, toda vez que sai um edital, nós já temos dentro do QConcursos a metodologia, né? Então, o pedagógico, ele identifica o edital, a oportunidade. Starta o comercial para verificar se teremos o curso. E aí starta o marketing para divulgar o curso, de uma forma bem simplificada. Então existe horizontalidade. O que seria a verticalidade? O processo acontecer só dentro de um departamento. E essa horizontalidade, hoje em dia, ela estabelece que um processo, ele dificilmente, ele é vinculado a um único departamento. Então, ser de ponta a ponta, ser horizontal e ser interdepartamental são características de qualquer processo. Dito isso, vem comigo, porque eu vou explicar para você o termo que designa e que aparece muito em prova, do que afinal de contas é um processo. Lembra que eu expliquei para você lá nas aulas anteriores que processos, eles se caracterizam por serem rotinas, e estas rotinas que caracterizam os processos são rotinas que estabelecem que nós precisamos definir, estabelecer métodos a serem guiados para projetos. Então, qual a definição de processo da GES Pública? Processo é uma relação que transforma insumos em produtos ou serviços. Sempre do início ao fim, gerando valor ao cidadão. Então vamos traduzir isso que eu quis dizer, que é, na verdade, a definição de processo no serviço público e, repito, também na iniciativa privada. Toda vez que você vai na prefeitura da sua cidade conseguir um alvará para abrir um comércio ou para ter uma construção. Então, internamente, né, no órgão que vai te dar tal liberação, você tem toda a rotina, você tem toda a metodologia, você tem todo o fluxo de causa e efeito. Então, você tendo essa rotina, você tendo esse fluxo de causa e efeito, você vai construindo, você vai desenvolvendo. Então, você tem todos os materiais que você precisa, matéria-prima, insumos, para atendimento ao público, você tem os formulários, os documentos, e você tem que ir criando uma relação com responsabilização de causa e efeito que te leve até a prestação de serviço, gerando valor, gerando importância para o cidadão, gerando relevância para o cidadão. Então essa é a definição de processos horizontais, interdepartamentais e de ponta a ponta. Indo agora para o material, o que é esse tal de Kaizen? Não é Kaiser, hein, ô cachaceiro? O que é esse tal de Kaizen? E o que é esse tal de PDCA
tem a ver com o que eu estou falando. Eu tenho que contextualizar um pouquinho para você entender que estes elementos, eles são elementos que vêm lá do Japão, vêm lá da cultura japonesa. Deixa eu tirar o banquinho aqui, senão eu vou cair. Vem lá da cultura japonesa. Olha só. A gente sabe muito bem, né? A gente conhece a história e sabe que no Japão, o Japão foi acometido na Segunda Guerra Mundial pelas bombas atômicas e o Japão precisou ser reconstruído. E um teórico da administração chamado Deming, ele pegou um conceito difundido no Japão há muito tempo, que é o conceito Kaizen. E qual é o conceito Kaizen? 2 frases. Vamos lá para o material. O conceito Kaizen é fazer hoje, melhor do que ontem. Vírgula. Fazer amanhã melhor do que hoje. Então, é exatamente esse o conceito Kaizen. É exatamente essa a definição Kaizen. Vem comigo. O Japão precisava se reestruturar, o Japão precisava se reencontrar, o Japão precisava sair daquele assolamento da escolha errada que fizeram na Segunda Guerra Mundial, de estar ao lado do nazifascismo. E o Deming ele tentou recuperar o espírito empreendedor e vitorioso japonês através desse conceito de melhoria contínua. Fazer hoje melhor do que ontem, fazer amanhã melhor do que hoje. Mas você concorda que apresentar as coisas desse jeito parece que é autoajuda? Por exemplo, vamos supor que eu estivesse te dando uma mentoria para concurso público. E aí você perguntasse para mim, professor, como que eu posso melhorar nos meus estudos? Né? Como que meus estudos podem ser mais eficientes? Aí eu falo para você, faça hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E, então o Deming, ele buscou uma ferramenta para implementar processos de forma qualitativa no serviço público. Eu já expliquei para você em várias aulas que a administração é ciência humana aplicada. A administração é uma ciência humana que estuda o mundo do trabalho e que olha para o mundo do trabalho e que ao olhar para o mundo do trabalho, ao estudar o mundo do trabalho, você tem que ter ferramentas, né? Por exemplo, matriz SWOT, Balanced Scorecard, gestão por competências, PMI, PMBOK. E o ciclo BDCA ele não foi desenvolvido pelo tal do Deming, que é o pai da teoria japonesa, porque essas ferramentas foram implementadas particularmente na Toyota do Japão. E aí vem o conceito que você já deve ter ouvido falar, do toyotismo. Só que ele pegou essa ferramenta e implementou. E aí, meu irmão, sinto muito, né? Se o cara que criou, ele não implementou, e se o Deming foi, implementou e deu certo, ficou conhecido como ciclo de Deming. Então vamos lá, vamos para o ciclo PDCA que eu tenho que desenhar para você. Então o ciclo PDCA, ele está dividido em 4 elementos, e esses 4 elementos de execução, de implementação de processo, ele é o plan, do, check e act. Act. Ou seja, planejar. Assim que eu planejei, eu executo aquilo que eu planejei. Depois que eu executei, eu checo se a execução está de acordo com o meu planejamento. E se a execução estiver de acordo com o meu planejamento, eu tenho a ação. Vem comigo. Se você diz para mim, eu planejei, resolver 1000 questões no fim de semana. E aí você resolveu 50 questões.
Então você está mal, né? Agora, se você planejou 50 e executou 50, você está bem. Então a etapa do check é uma etapa que pega a execução e execução de projetos baseados em processos previamente estabelecidos. Porque você precisa pegar o projeto que é executado sobre a base de um processo e verificar se realmente ele está sobre a base do processo. Então você checa, e ao checar, você tem a etapa que é da ação. E existem duas ações possíveis. Ou você continua, ou está tudo certo, ou você não precisa melhorar o seu processo, ou você precisa fazer refinamento. Para depois começar tudo de novo. Porque tanto empresas privadas como serviço público tem o efeito da continuidade. Perfeito? Kaizen, PDCA e etapas e definições de processo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Força e honra. Estou com você até a sua aprovação.